Bom, pessoal, nesse vídeo eu vim trazer a informação para vocês e que eu cheguei à conclusão de que eu vou parar o meu canal no YouTube. E eu vou explicar exatamente as razões por trás dessa decisão, mas eu vou adiantando já no começo que os ataques dos haters aqui, através dos comentários maldosos, né, contra a minha pessoa, é uma coisa que tem realmente mexido comigo, tem tirado a minha paz, minhas noites de sono, e eu acho que eu não mereço isso, eu não tenho que passar por isso, então eu tomei essa decisão. Então nesse vídeo eu vou explicar exatamente os detalhes por trás disso. Você não achou que isso era verdade, achou? Você acha que eu ia deixar de fazer vídeos para vocês por causa dessa meia dúzia de energúmenos que tem pela internet? Não, de maneira nenhuma. Para cima de Moá, não, de jeito nenhum. Na verdade, esse vídeo eu resolvi pegar aqui essa manhã de domingo, um dia ensolarado, mas a temperatura de -11 lá fora. Resolvi pegar essa manhã de domingo e fazer um videozinho para vocês aqui, reagindo a alguns comentários maldosos desses energúmenos, esses idiotas aí de plantão, que perambulam pelas redes sociais destilando ódio, né? Os famosos haters. E aí eu fazer um contra-comentário nessas idiotices que aparecem por aí. Infelizmente eu tive que deixar muitos deles de fora, porque são bastante. A maioria esmagadora são de pessoas do bem, pessoas inteligentes, né, pessoas que muitas vezes até discordam de mim, mas vêm de maneira inteligente expor a opinião delas respeitosamente. Não tem nada, não tenho nenhum problema discordar. Eu sempre falo que eu não sou dono da verdade. O que eu exponho no meu canal é apenas a minha visão de mundo. E às vezes ela está errada. Duvido, mas às vezes pode ser que esteja, na verdade. Então, brincadeiras à parte, eu sempre digo que eu não sou dono da verdade, eu não vejo problema nenhum em alguém discordar de mim, mas eu só acho que tem que fazer isso de maneira respeitosa. Sair por aí atacando não só a mim, mas atacando outras pessoas que se pronunciam aqui através dos comentários, isso eu não acho legal. Então eu separei alguns comentários aqui, são 8 deles, onde eu vou, né, espero que vocês se divirtam com esse vídeo, então pega a pipoca aí e vamos que vamos, na verdade? Mas não esquenta a cabeça que esse canal não vai parar por causa desse bando de energúmenos, não. Então vamos lá. O primeiro que eu peguei aqui é desse cara, e um detalhe, eu fiz um outro vídeo onde eu apagava o nome do cidadão, né, das pessoas que fazem os comentários. Nesse vídeo eu não vou fazer isso, eu vou explicar por quê. Bom, a pessoa vem lá no canal, né, vem nos vídeos e faz os comentários e obviamente aparece o nome delas. Então é público, tá lá. Então eu não vou apagar aqui nesse vídeo específico, e como está publicado, da mesma forma que eu dou minha opinião e a pessoa se sente no direito de vir aqui e bater em mim, então eu vou bater neles e vou deixar o nome exposto, né? Se tiver algum problema depois, fazer o quê? Então o primeiro é desse cara aí, né, o tal do Science War Veteran. Ele falou assim, ó, se tem sotaque, é automaticamente imigrante e, portanto, cidadão de segunda classe. Olha a visão do energúmeno. Não tem escapatória. Aliás, boné com bandeira só piora. Bom, ele está fazendo esse comentário num vídeo que eu fiz onde eu falo sobre a xenofobia aqui nos Estados Unidos. E o ponto principal do vídeo é falar do comportamento de certas castas de imigrantes, geralmente de imigrantes ilegais, que de N nacionalidades, eu não estou falando especificamente dos brasileiros, de N nacionalidades, são aqueles que vêm para os Estados Unidos, vêm para casa dos caras e resolvem impor sua cultura. Por cultura, entenda-se costumes, né? Enfim, fazer barulho, quer mudar o ambiente, né, para o que tinham antigamente nos seus países de origem e desconsiderar
a organização, o jeito local de ser. Então, o que ele está dizendo aqui demonstra, né, a ignorância dele, porque, para começar, se a pessoa está nos Estados Unidos, está aqui de maneira legal, é um imigrante, ou seja, não está aqui temporariamente, é um imigrante legal, todos os direitos constitucionais protegem essa pessoa. Então não tem essa de cidadão de segunda classe. Talvez o que ele tenha tido a intenção de dizer aqui é que o americano trata a gente de maneira diferente, porque isso é uma máxima, eu vejo isso, muitos comentários nesse sentido, então eu imagino que seja isso. E isso não é verdade. Tá bom? Aqui a gente não é tratado de maneira diferente pelos americanos. Os americanos, eu não conheço ninguém. Eu não conheço tanta gente ao ponto de estatisticamente poder fazer essa afirmação, mas eu não conheço ninguém que foi maltratado pelo simples fato de ser estrangeiro aqui nos Estados Unidos, tá bom? Eu não conheço ninguém. Converso com pessoas diferentes e essas pessoas elas fazem as mesmas afirmações que eu sempre faço. É que o americano ele é muito respeitador. Os americanos, geralmente, eles têm curiosidade, né, de onde a gente vem, como são as coisas por lá, enfim. Não existe essa coisa de ser segunda classe ou ser olhado de cima para baixo pelos americanos, tá bom? Tenho vários vídeos onde eu faço essas afirmações e, como eu falei, idiotas existem em todos os lugares. Obviamente existem as tais das Karens, né, que se manifestam aí de maneira violenta contra as pessoas. Eu não estou considerando essas pessoas, tá aqui, né, por exemplo, esse tipo de comentário, que eu estou olhando na tela do meu computador ali, mas esse tipo de comentário mostra que pessoas idiotas existem em qualquer lugar. E aí ele me ataca porque eu estava usando um boné que eu gosto muito, que tem a bandeira dos Estados Unidos, e vai ter um comentário ali na frente onde eu vou falar sobre essa questão da bandeira, tá bom? Então, enfim, esse é um dos primeiros comentários e mostra a incapacidade intelectual das pessoas. Deveria ter vergonha, né? Esse é o tal da vergonha alheia. Enfim. Aí o outro comentário é esse aí, tal de Noemi, não sei como é que fala. Esse é um comentário antigo, e aí veio o tal do Roberto Costa comentar em cima cerca de um mês atrás. Eu não consigo manter atualizados os comentários, são muitos comentários, então se eu perdi a oportunidade de ofender alguém, me perdoem, né? Mas logo eu vou encontrar outros comentários idiotas e eu vou com certeza ofender essas pessoas. Então eu só espero a sua vez na fila que logo chega. Então essa tal da Noemi, aí seja lá qual for o nome dessa pessoa, falou que o cara do vídeo, mesmo vídeo, né, sobre a xenofobia, o cara do vídeo é imigrante e faz discurso contra imigrante. Surreal. Na verdade, isso não é verdade. Eu estava falando exatamente do comportamento dos imigrantes, especialmente dos imigrantes ilegais. São coisas totalmente diferentes, ok? Aqui nos Estados Unidos, imigrantes são uma coisa, imigrantes legais são uma coisa, imigrantes ilegais são outra coisa. Totalmente diferente, ok? Então, como imigrante, eu não falo contra imigrantes, ok? Eu não sou a favor da imigração ilegal, ok? Como eu falei, uma coisa, como diria o profeta, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, ok? E aí veio o babaca aí abaixo, né, o tal do Roberto Costa falando, né, o vira-lata caramelo rosnando para outro cão que possam se aproximar, comer da sua tigela. Ele deve estar falando do pai dele, né, de algum familiar muito próximo, eu imagino que seja isso. Eu aprovei o comentário, quando vocês veem esses ícones aqui na parte de baixo do comentário, significa que esse comentário foi retido para revisão, para que eu possa ver ali depois. Quando tem comentário com palavrão, né, palavra de baixo calão, ou uma coisa realmente muito escabrosa, aí eu apago o comentário, às vezes eu até bloqueio a pessoa. Mas quando é um comentário só idiota desse jeito aí, eu ponho lá pra gente se divertir, né, e dar uma olhada, depois de poder fazer vídeos como esses aqui. Então, ele, como eu falei, ele deve estar falando de algum familiar muito próximo a ele, e eu respeito, ele pode pensar das pessoas lá, da família dele, do jeito que ele quiser, né, é a liberdade que ele tem, não é verdade? Então vamos para o próximo comentário idiota aqui, o tal do O Contestador. Há cerca de um mês atrás esse cara veio lá e falou o seguinte, ó. Cara, isso é normal de brasileiro imigrante.
o comentário dele foi exatamente no mesmo vídeo. Foi um vídeo, pessoal, que deu várias visualizações, porque ele acabou esbarrando nas outras bolhas, né? E pegou essas bolhas dessa gente mais, como ele colocou aqui, né, escroto, né? Pense um povo escroto brasileiro. Mas serve para a gente identificar e bloquear o canal. Esse mesmo vai ser bloqueado agora. Obrigado, contestador. Obrigado. Obrigado por você vir aí e bloquear o meu canal. Eu agradeço de coração. Provavelmente ele não vai ver esse vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês, mas né, se alguém conhecer esse cara aí, encaminha para ele, por favor, porque primeiro, o cara ele coloca o nome desse aí, o contestador, significa que ele está se escondendo atrás da anonimidade. Então ele é anônimo, ele vem aqui, ele pode sair por aí distribuindo pancada em todo mundo e ninguém sabe quem que é ele, ninguém sabe o nome dele, né? Ele é o contestador. E aí fala essas abobrinhas aí. De novo, o vídeo, não que eu tenha que me defender para ele, mas o vídeo ele era claro, para quem é capaz de entender, e eu sei que a maioria da população brasileira hoje, infelizmente, não consegue ler um texto e interpretar, né? Então, a mensagem era clara, ela falando com relação a esse comportamento dos imigrantes, que eventualmente faz com que os americanos eles se sintam incomodados com a presença dos estrangeiros, justamente por causa disso. Então, mais um babaca pra conta. O próximo comentário dessa menina aí, esse é um comentário recente, e foi num vídeo que eu fiz onde eu estava falando exatamente da questão da deportação em massa do presidente Donald Trump. Onde eu estou tentando explicar um pouquinho, né, que não é o que o pessoal está pensando, muita gente está fazendo estardalhaço. É claro, a mídia e muitos canais aqui nessa plataforma, assim como tantas outras, precisam de conteúdo, pessoal, né? Precisa de conteúdo. Tem canal, tem supostos, né, pseudo-jornalistas, por exemplo, no Brasil, aqui também é a mesma coisa, que fazem um tipo de jornalismo que se você pegar e espremer, sai sangue. É o jeito, né, de atrair uma fatia lá da população, e sempre foi assim, né, a população, infelizmente, pão e circo é uma coisa que funciona muito bem em todos os lugares, especialmente no Brasil. Então essa menina veio aqui, Joana Dark, um nome meio bizarro, eu diria, também, enfim, pode ser o nome dela, pode ser que a mãe dela não gostasse dela e deu esse nome aí para ela. E aí ela fez esse comentário onde ela falou assim, né, a solidão do brasileiro médio nos Estados Unidos é algo bizarro. Né? De casa para o trabalho, do trabalho para casa e como hobby fazer videozinho para o YouTube. Aí eu fui lá e troquei umas alfinetadas com ela e ela falou que ela estava falando de mim. Obviamente ela estava falando de mim, né? Ela não precisava ter afirmado isso, mas eu sei com que ela mordeu, né? Para ela vir aí fazer esse comentário, eu sei com que ela mordeu. Nesse vídeo, que eu também vou deixar aqui no card para vocês, teve uma hora lá onde, falando do conceito de imigrante ilegal e imigrante legal, criou essas palavras, né, de efeito, a esses jargões, onde as pessoas se referem a imigrantes, por exemplo, ilegais, como indocumentado ou fora de status, e como se isso fossem coisas diferentes. A única coisa diferente, lá no vídeo eu explico mais ou menos isso, é com relação à possibilidade de conversão para uma imigração legal, é a única coisa. No momento que as pessoas estão aqui, e passou o tempo do visto delas, elas estão ilegal. A presença legal no país terminou. Então eles estão ilegais. Isso é a lei escreve desse jeito, é a letra da lei, então não sou eu quem está falando, mas essas pessoas que falam todes, e foi aí que ela mordeu, provavelmente, que gostam de criar essas palavras diferentes para não ofender as pessoas, né? Então as pessoas estão ilegais, mas elas entraram com visto, logo elas são fora de status, né? Como se fora de status não fosse ilegal. Não tem status legal, é ilegal. E aí eu peguei e falei, isso aí vem dessas pessoas que criaram esses termos politicamente corretos, que são os faladores de todes, e aí tá aí uma faladora de todes, e esse é o maior problema dela. Enfim, uma menina nova, talvez quando ela ganhar um pouco de experiência, ela vai entender melhor, ou talvez não vai entender nada, né? Porque se chegou nessa idade dela, porque é nova, mas não é criança. Chegou nessa idade, não aprendeu até agora, talvez não aprenda mais nada mesmo, né?
Aí esse aqui é um comentário que eu vou falar, inclusive, da questão da bandeira, do boné do outro cara lá. Então esse aqui veio desse sujeito aí, que inclusive colocou a cara dele ali a tapa, muito bem. Valdemir Antônio. Aí o cara veio lá e falou assim, né, respeito, mas não acho legal ver um brasileiro desfilando com a bandeira de outro país. Fazer o quê? Bom, se eu pudesse falar direto a esse cara, eu respondi ele ali, mas eu vou esclarecer essa coisa da bandeira. Mas se eu pudesse falar direto a ele, eu falaria para ele assim, olha, você vai achar mais bizarro ainda, porque eu tenho uma bandeira dos Estados Unidos na frente da minha casa e eu não tenho uma bandeira do Brasil. Bom, com relação a essa história da bandeira, não que eu tenha que me defender, mas explicando mais ou menos de onde vem isso, a noção é a seguinte, pô, eu tô na casa dos caras, né? Eu estou nos Estados Unidos, eu não estou no Brasil. Se eu estivesse no Brasil, estivesse usando uma bandeira americana, as pessoas provavelmente iriam virar para mim e falar assim, porque se você gosta tanto dos Estados Unidos, por que você não vai para lá? Provavelmente é o que iria acontecer. Então, eu estando nos Estados Unidos, eu usar uma bandeira do Brasil, na minha cabeça, seria mais ou menos a mesma coisa. E, no fim do dia, eu não tenho orgulho de ser brasileiro. Eu não tenho orgulho de ser brasileiro por inúmeras razões. E eu vou fazer um vídeo explicando exatamente sobre isso. Mas a principal delas é porque eu não pedi necessariamente para ser brasileiro. Eu não vejo razão para ser brasileiro, eu não vejo razão para ter orgulho, para ter orgulho de ser brasileiro, eu não vejo razão para ter orgulho de ser americano, se o americano diz que tem orgulho de ser americano, eu não vejo razão para isso. São coisas que nós não controlamos. Seria o mesmo falar, eu tenho orgulho de ser negro, eu tenho orgulho de ser branco, eu tenho orgulho, eu não controlo isso, eu não tenho que ter orgulho de uma coisa que eu não controlo, certo? Além de que, por definição, o orgulho é uma coisa muito ruim para nós. Então, mas eu estou na casa deles e eu faço questão de respeitar a cultura deles. E é um país que me acolheu muito bem, por sinal. Então eu gosto de mostrar o meu respeito a essa nação. E no fim do dia, se realmente eu tivesse o orgulho de ser brasileiro, talvez eu não tivesse saído do Brasil, não é verdade? Então, ele diz que respeita, mas ele veio aqui de certa forma dar a sua, né, o seu pedala Robinho em mim, e eu expliquei para ele lá também com respeito, né, ele não usou palavras de baixo calão, mas mesmo assim eu acho um comentário de certa maneira desnecessário, né, desnecessário. Poderia passar sem ter que ouvir ou sem ter que receber uma resposta lá meio, talvez meio dura minha, né? Mas enfim, faz parte. Pediu para levar, levou. O outro comentário desse camarada aí o tal do Edson Santos, mostra também para mim, mostra tamanha ignorância, desconhecimento por parte dele das coisas que ele está falando aqui nesse comentário. Então ele fala lá, ele me acusa de certa forma, né, de achar que sou branco. Talvez eu seja, sei lá, cor-de-rosa, não sei. E aí ele fala uma besteira aqui, ele fala, por exemplo, que, né, que a gente acha que pode pertencer a Ku Klux Klan. Eu deixo claro aqui no canal, pessoal, que a minha visão política do negócio, da vida, ela é conservadora, né? Na maior parte dos casos ela é conservadora. E talvez ele não saiba, talvez você também não saiba, não tem problema nenhum, a gente não saber das coisas não tem problema nenhum, mas essa entidade que ele menciona aqui nesse comentário, a tal da Klan, eu me referi a ela dessa forma, a tal da Klan, assim como esse conjunto de leis que ficou conhecido como Jim Crow aqui nos Estados Unidos, que é da época da segregação, 50, 60, por ali, são coisas oriundas do Partido dos Democratas, para vocês terem uma ideia. E eu falo às vezes, né, eu disse em alguns vídeos que o governo, por exemplo, do Joe Biden é um governo de esquerda, e algumas pessoas vieram também fazer comentários idiotas com relação a isso. Deixa eu explicar essa parte para vocês entenderem o meu raciocínio com relação a esse aspecto. Então, como aqui nos Estados Unidos praticamente são dois partidos, né, que competem o tempo todo, esses partidos eles englobam um espectro muito grande da visão das pessoas. Então, dentro do Partido dos Republicanos, você tem aqueles os extremistas dentro da visão conservadora, que são os nacionalistas, enfim. E você tem os extremistas do lado do Partido dos Democratas, que vai para a extrema esquerda
eventualmente comunismo, socialismo, esse tipo de coisa. Então eu chamo o Partido dos Democratas de esquerda e eu chamo o Partido dos Republicanos de direita. Eu pendo para o lado dos republicanos, embora eu não goste do rótulo do partido, mas eu pendo para o lado dos republicanos que se identifica mais com a minha visão de mundo, que é, como eu disse anteriormente, conservadora. O Partido dos Republicanos, quando ele foi fundado aqui no estado vizinho nosso de Wisconsin, sei lá quando foi fundado, ele foi fundado como um partido de combate à escravidão, para vocês terem uma ideia. Então ele foi o partido dos abolicionistas, foi o partido criado, o Partido dos Republicanos. E quem era a favor da escravidão, quem dominava o Sul, quem eram os caras dessa entidade aí que esse camarada colocou, eram exatamente os caras dos democratas. Houve na história eu não me lembro se foi o senador, foi um político prominente, né, dos democratas, e ele falou alguma coisa, foram outras palavras, mas ele falou alguma coisa assim, para vocês terem uma ideia de como esse cara, ele acha que ele sabe das coisas, mas ele não sabe. Esse político, depois pode dar uma pesquisada aí, ele falou alguma coisa parecida assim, ele falou assim, olha, se os negros nos Estados Unidos eles vão votar para os democratas. Então eles eram contra os direitos civis, mas eles disseram, se eles vão ganhar, porque era iminente, eles iam começar a pertencer à sociedade. Então ele falou assim, se eles vão votar na gente. Por muitos anos os negros aqui nos Estados Unidos, eles votaram republicanos porque eles sabiam dessa informação. Mas, como todo mundo sabe, né, no mundo político, tanto de um lado quanto do outro, a desinformação as pessoas elas não pesquisam, elas não entendem, elas ficam parecendo papagaios de pirata, repetindo, né, esses jargões, sem saber de onde vem. Aí acabou que migrou um pouco, os negros eles passaram a votar democratas, porque os democratas eles vêm com essa noção de superioridade moral, inclusão, falando todes, toda essa papagaiada, e aí aparece um cidadão desinformado querendo falar alguma coisa, né? Mostrar alguma coisa ali, enfim. E como se também na classe média alta brasileira, não sei se ele quis me incluir nisso aí, mas como se na classe média alta brasileira não existissem brancos, né? Existem brancos em todos os lugares, existem negros em todos os lugares, existem amarelos, cor-de-rosas, enfim, existem pessoas em todos os lugares, enfim. Faz parte, né? Durma-se com esse barulho. Mas levou a bofetada de volta. Aí veio esse tal desse Anderson Lima aí, ó, 6 dias atrás, esse cara veio falar, ele falou o seguinte, ó. Você estava indo bem até falar que os Estados Unidos não é contra imigrantes. Presta atenção no comentário desse cara, que tem uma mensagem subliminar interessante aqui. Eu disse a ele que ele é intelectualmente desonesto. Vou explicar por quê. Então você estava indo bem até falar que os Estados Unidos não é contra imigrantes, sendo que foi feita uma pesquisa lá e divulgada que 70% dos americanos querem a deportação de imigrantes, tanto criminosos como ilegais. Lembra que eu falei ali atrás um pouquinho sobre imigrantes ilegais e imigrantes legais são coisas totalmente diferentes? Então ele fala da imigração e eu digo para vocês, o americano não é contra imigrantes. Quando eu falo só imigrantes, entenda-se imigrantes legais, ok? Os americanos não são contra imigrantes legais, mas ele fez esse joguete de palavras aqui para levar a entender isso. É a mesma coisa quando a mídia diz assim, os Estados Unidos estão deportando imigrantes. Não, eles estão deportando imigrantes ilegais, ok? Pessoas que não deveriam estar no país. A despeito da minha visão sobre o assunto, estão sendo deportados imigrantes ilegais. Imigrantes legais não estão sendo deportados. Percebe a diferença? Muito bem. Então presta atenção ainda no comentário desse cara. Então ele trata aqui, faz o joguinho de palavras dele, depois sem contar que tem até africanos denunciando imigrantes ilegais. De novo, ele sabe da distinção, porque ele faz aqui. Né? Se os Estados Unidos não fosse contra os imigrantes, aí ele tirou a palavra ilegal. Ele tirou. Né? Então por que não tem nenhum tipo de manifestação de americanos em apoio aos imigrantes? Bom, aqui também ele ainda assim é desonesto, porque o pessoal da esquerda, o pessoal do Todes lá, faz manifestações constantes dos imigrantes, em favor dos imigrantes ilegais. Existem a tal das cidades santuários que protegem essas pessoas, né?
que supostamente não tem vínculos vínculos com o ICE, que é a polícia da imigração. Então protegem essas pessoas e não colaboram com as investigações para poder prendê-las. Então, percebe o que ele está falando aqui? Desinformação. Aí ele me ataca. Ele fala assim, a que ponto chega o seu amor pelo Trump? Eu não me sinto na obrigação de me defender, então eu não vou me defender. Mas eu não tenho político de estimação. Mas posso dizer para vocês que provavelmente esse cara aqui, ele fez o L. Ele fez o L nas eleições do Brasil. Provavelmente. Típico. Mas esse é o tal do perigoso, né? Esse não é... Ele não me parece ser um daqueles caras burros, ele me parece ser tinhoso, sabe? Ele tá usando as palavrinhas ali de maneira que... Se você não prestar atenção nesse conceito de imigrante legal e ilegal, que é o que está acontecendo de verdade aqui, você acaba caindo no discurso desse tipo de gente aí. Tome cuidado com isso. E por fim, para esse comentário, esse vídeo não ficar muito comprido, um tal de Elias Pereira de Jesus. Elias é mais um bolsonarista e trumpista de extrema direita, vira-lata. O cara não poupou xingamentos aqui, né? Que se um dia foi ilegal, fica aí fazendo life, defendendo os americanos. Não sei exatamente o que ele quis dizer com essa palavra, life. Talvez nem ele saiba, né? Mas enfim, faz 2 semanas que esse energúmeno fez esse montinho ali e foi embora. E aí eu respondi para ele, né? Também dei a minha bofetada de volta, né? Mais um esquerdopata mimizento e chorão, falador de todes, que não consegue distinguir o que é certo e errado, vindo aqui fazer o que sabe de melhor, chorar e ofender, né? Me atacar. Coitadinho. E aí pus uma carinha chorando ali para ele. De novo, agora sim, fazendo um comentário um pouco mais sério com relação a isso, eu acho muito ruim quando as pessoas elas têm, por exemplo, um político de estimação, seja ele o Lula, seja ele o Bolsonaro, seja ele o Trump, seja ele o Biden, seja ele quem for. A gente tem que manter... Nós podemos ter, obviamente, uma afinidade com a proposta desses candidatos e nós votamos nessas propostas, mas nós temos que manter o padrão crítico. E uma das coisas que eu sempre digo nisso, por exemplo, o Trump ele fez um excelente primeiro mandato, mas ele não atacou um ponto fundamental que pode nos prejudicar no futuro, que foi a questão do déficit do governo. E agora ele está fazendo um trabalho excelente, eu vou fazer um vídeo depois falando sobre isso. Esse vídeo não é exatamente para isso, mas hoje ele está fazendo um bom trabalho, ele está cortando um monte de despesas do governo aí, com US Aid, e fica para um outro vídeo, mas enfim. Mas o ponto aqui é que é o seguinte, né? O cara vem até aqui para me criticar. Agora, isso tudo posto, pessoal, se a gente juntar todos esses outros comentários, eu percebo, a gente consegue ver os comentários e a gente consegue ver, por exemplo, quem é de esquerda, quem é de direita, né, quem não é idiota, quem é idiota, né? Enfim, a gente consegue ver tudo isso. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz essa brincadeira no início, não se preocupe, não passa pela minha cabeça parar o canal somente por causa desses energúmenos. Muitas vezes eu não consigo manter a consistência, né, na produção de vídeos simplesmente por tempo, e às vezes eu tenho um pouquinho de tempo, mas eu quero descansar, tô cansado do dia a dia. Eu não carrego pedra, graças a Deus, mas a gente faz a correria aqui e enfim. Mas é isso, pra gente se divertir nessa manhã de domingo, né, seja quando você vê esse vídeo aqui, eu espero que isso divirta você. Se você gostou, deixa um like aí, deixa um comentário, sua opinião é importante, desde que é respeitosa, sua opinião é muito importante. Se você é falador de todos, vai embora, não precisa deixar comentário nenhum, né? Vai caçar sapo lá na lagoa, que você ganha mais. Para de encher o saco das outras pessoas nas redes sociais. E, enfim, nós nos vemos no próximo vídeo. Fui!